ainda, mas devagar a gente vai chegar lá, e nós temos que ir lendo alguns textos para a ideia ir entrando na nossa mente, porque eu sei que talvez hajam pessoas que discordam desse ponto de vista, mas eu quero tentar mostrar na Bíblia que o que nós estamos falando é real. Veja, Atos capítulo 13, verso 1 e 2 diz assim: e na igreja que estava em Antioquia, é isso mesmo, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. São textos que falam sobre o jejum na Bíblia, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Veja, não há causa específica, não há motivação para jejum, não há petição de milagre. Existe um contexto de servindo ao Senhor e jejuando, porque o jejum é uma aproximação que eu e você fazemos para com Deus. O jejum é algo que nos liga a Deus, que nos traz intimidade com Deus, porque nós nos abstemos de certas coisas, mantemos um momento de oração, de pensamento ligado a Deus, sentimento ligado a Deus, e isso refina a nossa fé, nos leva à presença de Deus, e esse é o grande objetivo do jejum. Mas já houve vários jejuns no contexto bíblico em busca de livramentos. Sim, não dá para ler todos, porque são muitos, talvez você já tenha lembrado até de alguns, mas eu vou ler dois, um individual e um coletivo. Diz lá, Salmo 35, 13: mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, e humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Então veja, humilhava a minha alma com jejum. Quando ele estava em crise, em momento de crises, o jejum aparece na Bíblia como uma ferramenta de escape. Um coletivo, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3, diz assim: então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Ou seja, diante de uma ameaça de guerra, o rei Jeosafá jejuou e pôs toda a nação para jejuar, para que Deus os livrasse daquela ameaça de guerra. Então eu já disse que o jejum ele é uma adoração, ele é uma busca pela comunhão, que esse é o fundamento, que esse é o caráter. Mas nós lemos no texto algumas passagens que falam da adoração também, que confirmam isso. Mas também lemos que existem passagens da Bíblia em que o jejum é a ferramenta do escape, como nós o fizemos agora. Eu gosto de fazer isso na cela. Eu vou dando uns nós assim, aí o povo vai ficando assim confuso. Vamos devagar. O pastor Luciano Subirá, ele conta uma história falando sobre o jejum, talvez você já tenha ouvido. Ele diz o seguinte: houve uma ocasião em que ele estava passando mal, ele estava mal de saúde fora do país. Então ele pega o telefone e liga para o médico dele. E o médico dele, através do telefone, passa toda a orientação do que ele deveria fazer. E ele pega a orientação, segue conforme a orientação e ele fica bem, fica curado. Aí a pergunta é: o que curou ele? Foi a orientação do médico ou foi o telefone que ele usou? A orientação do médico. Amém? Amém? Mas sem o telefone, isso seria difícil, teria atrasado esse processo. O telefone acelerou o processo, concorda? Porque ele pegou, ligou e já resolveu. Então, o jejum, ele tem esse caráter, ele é um telefone, ele é isso que nos aproxima, não da bênção ou da cura, mas daquele que pode curar. E uma vez que eu e você estamos lá pertinho dele, então o milagre acontece. Porque aquele que tem intimidade com o Senhor, aquele que caminha com o Senhor, aquele que está em afinidade com Ele, em perfeita comunhão com Ele, recebe as bênçãos dEle, recebe os milagres dEle, tem suas necessidades resolvidas, sanadas.
O jejum, ele vai nos linkar àquele que pode curar. Ele não nos leva ao milagre propriamente, ele nos leva àquele que opera o milagre. E aquele que opera o milagre, vendo a nossa disposição, a nossa fé, a nossa comunhão estabelecida, então ele diz: vou abençoá-lo, porque a fé dele está aguçada, ele está crendo, porque o momento do jejum fez isso por ele. Percebe que às vezes eu e você achamos que o jejum ele funciona como uma varinha de condão, e não é assim. Tanto é que muitas vezes eu e você jejuamos e nós não encontramos a bênção.